Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Este é um encontro em que estamos a dar continuidade à leitura desta obra, que está quase a terminar, A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Estamos agora na página 268. Hoje estamos sob a orientação de nosso querido Marcos Castro. Desde já agradeço, Marcos, pela sua entrega, pela sua dádiva. Agradeço também à Helena Júlia, que vai fazer a leitura para nós. Recordo que estes encontros são gravados e mais tarde disponibilizados no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Podem colocar dúvidas, podem também levantar a mãozinha ou levantar a própria mão física para colocar as dúvidas ou partilhas. E passo agora a palavra ao Marcos. Obrigado, Manuela. Muito boa noite a todas. Boa noite a todos novamente. Sejam bem-vindos aí ao nosso encontro. E sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Estamos aí realmente caminhando para finalizar o livro. Vamos ver se como a gente segue. E depois eu não sei se vai ter votação ou se ficou o livro do Renato mesmo, da saúde, né? Parece que acho que já é, né? O livro do Renato. Manuela, você sabe formar? Ainda não tenho a certeza, mas efetivamente falou-se nessa possibilidade. Tá. Que algumas pessoas me perguntaram se realmente já estava confirmado, porque para adquirir o livro, né? Então depois a gente confirma com a Hamilton isso daí também. Sim. E muito boa noite novamente a todos. Posso começar? Pode dar algum exemplo disso? Por exemplo, é bem interessante observar como essa dinâmica acontece, com muita frequência, nos casos de violência doméstica. Sem retirar nenhuma grama da gravidade da agressão, observamos que na justiça, nessa situação, o agressor fica completamente acuado. Ele sente muita vergonha, gostaria de poder se esconder, porque sabe que a polícia e a sociedade querem pegá-lo. Está consciente de que os vizinhos estão de olho nele. Todos condenam gravemente a conduta de agredir a mulher. E, de fato, o agressor é alguém emocionalmente frágil. É por isso que agride, porque ele é instável. Não sabe como lidar com situações de tensão. Não tem domínio das próprias emoções e atitudes. E no momento da agressão, está passando por um descontrole. Definitivamente, a pessoa não está em seu equilíbrio. Quando a gente assiste ao exato momento de uma agressão, é possível perceber a vítima num estado de acuamento, enquanto o agressor é quem está no comando, no controle da situação. Mas na dinâmica da alma deles, o agressor é alguém totalmente perdido. Ele realmente é frágil, não sabe fazer de outra forma. Ele é alguém que está indo em direção ao abismo. Só que depois deste momento, e muitas vezes antes também, é a vítima quem assume a postura de força. É ela quem detém o poder. E também existem outras dinâmicas ocultas. A vítima perigosa, sobre a qual Bert Helling fala, é alguém capaz de despertar a fúria nos outros, porque sempre se coloca de forma totalmente inocente. Não tem culpa de nada, nunca se responsabiliza por nada. Claro que não estou falando da pessoa que foi vítima de um crime ou de outra tragédia, mas sim de quem tem esse tipo de comportamento ao se relacionar com os outros. E é realmente muito difícil se relacionar com uma pessoa assim, que não assume a responsabilidade por nada, porque ela é boazinha sempre. Considera que jamais tem culpa de nada, e é óbvio que nenhum ser humano é assim de verdade. O que essa pessoa acha de si mesma é apenas uma ilusão, e ela julga os outros todo o tempo,
porque se considera pura e se sente infalível. Por isso é difícil se reconciliar com uma pessoa que adota esse tipo de postura, de alguém que jamais reconhece sua responsabilidade por algo que não deu certo. Por exemplo, numa relação de casal em que alguém traiu o outro. Nesse relacionamento, se estabelece uma dinâmica na qual o que cometeu a traição se sente na posição de inferioridade, de alguém diminuído, e quem foi traído entra num lugar em que sente superior ao outro. Se o que foi a vítima da traição não se dispuser a sair desse lugar, certamente a relação vai acabar, ou no casamento se instalará um desequilíbrio com sucessivos conflitos. Eles jamais vão conseguir se reconciliar, porque o agressor não consegue suportar o peso de se sentir impuro, sujo, malvado, pecador diante de alguém que se sente puro e inocente na relação, de alguém que se porta como uma postura superior à dele. A vítima, com sua postura de santa, se torna arrogante e tende a adotar atitudes humilhantes para o pecador. Não há quem suporte isso. Não ficam mais no mesmo nível um do outro, para que haja um encontro. Exato. A postura de vítima faz com que se estabeleça um distanciamento enorme entre ambos. E o peso de tudo isso para o agressor é enorme. E ele acaba não suportando. Por isso é que, geralmente, numa situação dessas, é justamente o que cometeu a traição quem vai embora. Então, se acontecer de alguém ser traído num relacionamento de casal e essa pessoa quiser realmente se reconciliar e seguir com a relação, deve sair desse lugar de vítima. Caso contrário, permanecerá sempre apontando um dedo acusador ao outro, até que este não mais suporte a situação e vá embora ou provoque, talvez de forma dolorosa, o término. Essa é a mesma dinâmica que acontece quando um amigo empresta dinheiro para o outro. Quando o devedor não consegue pagar, passa a se esconder, passa a evitar encontrar com o credor, porque geralmente o credor não evita encontrar com esse amigo o que está devendo, porque foi justamente por amizade que ele fez o empréstimo. O credor quer manter o amigo, o devedor é quem se sente indigno dessa amizade. Ou seja, o credor nunca evita o devedor, mas cobra. Portanto, é igualmente indispensável para se trabalhar numa conciliação, que a vítima também se autorresponsabilize, se reconheça como corresponsável, de alguma forma, pela situação que levou ao conflito. O advogado adulto. Isso me leva à próxima pergunta. É sobre a postura tanto do operador do direito quanto dos clientes, no que se refere à questão de autorresponsabilidade. Observa-se que muitos advogados, por exemplo, se identificam com a dor do cliente e por isso fazem do atendimento uma arena para a continuidade de seus próprios dramas pessoais. Este profissional deve buscar essa nova postura autorresponsável e saber separar os próprios emaranhamentos daqueles do seu cliente? De certo que sim, com certeza. O advogado tradicional se coloca ao lado do cliente para o que der e vier, e o seu cliente tem sempre razão, cabendo ao advogado orientar quantas estratégias possíveis e as respectivas chances de êxito. Aliás, não é à toa que o cliente encontra e contrata um advogado com um determinado perfil. A lei da atração é uma realidade. É como se as pessoas exalassem um determinado cheiro e aquelas com o mesmo perfil acabassem se atraindo. A pessoa encontra o profissional que oferece aquilo que ela procura e vice-versa. Por isso, eu digo que os advogados que gostam e querem briga não vão perder mercado assim de uma hora para outra, porque eles vão sempre encontrar clientes que procuram alguém com o seu perfil. E por que essas pessoas querem briga? É porque elas não estão bem resolvidas com o seu passado. Elas querem se vingar, querem colocar em ordem
honrando algum antepassado que foi injustiçado e talvez nem tenha podido buscar a reparação por si mesmo. Por isso elas se atraem mutuamente, pois se encaixam no mesmo tipo de perfil. A maioria acredita que a briga ou a guerra é o caminho para a paz. Só que a briga não vai conciliar nada, não vai pacificar. Existe um advogado que é combativo, aguerrido, que alimenta a discórdia. Esse é um perfil típico de determinados advogados. O cliente o procura e ele o incentiva a entrar com o processo. É a forma que aprendeu a lidar com as coisas. Com essa postura, ele alimenta o conflito, coloca lenha na fogueira e vai entregar para o cliente um resultado, uma solução, um tipo de serviço naquele nível. Ou seja, se for competente, o cliente pode ser livrado da cadeia ou vai conseguir receber uma indenização. Enfim, esse advogado pode mesmo fazer que o cliente ganhe a causa. Se for competente, ele vai se dedicar a entregar o resultado do serviço para o qual foi contratado. Vai trazer para o seu cliente uma espécie de satisfação, mas será sempre no nível da vibração do perfil de ambos, ou seja, no nível do conflito, da briga. No entanto, o padrão do conflito segue se manifestando e a solução real não comparece. Por isso, esse tipo de processo dificilmente será uma solução ou um resultado que faça com que o cliente viva mais feliz e em paz, ou que vá preencher a alma desse cliente com uma determinada satisfação. Algo que o faça, por exemplo, passar a se relacionar melhor no casamento ou com seus filhos, ou com seus empregados, ou algo que aumente a sua força interior, e etc. Pelo contrário, às vezes é um resultado que pode, inclusive, piorar a vida dessa pessoa. Então, para que um advogado possa ajudar de uma forma mais profunda, ele também vai precisar conhecer o caminho. Ele precisa saber enxergar além do que vê ou do que o cliente conta. Não pode, por exemplo, se deixar levar para este lugar de vítima. Ao contrário, deverá identificar o lugar onde está o cliente para que possa conduzi-lo a um lugar melhor. Você pode citar alguns casos? Por exemplo, em situações em que o cliente disser que foi vítima de X, Y e Z, essa pessoa me fez isso e aquilo outro, então esse advogado poderia dizer para o seu cliente: ok, agora olhe além para o que tem por trás dessas pessoas. Agora, olhando além, veja para quem você realmente está olhando. Essas pessoas que você diz ter sido vítima, se você procurar saber no que elas estão a teu serviço, o que elas estão te mostrando, quem é que você culpa realmente? Em relação a quem esse cliente se sente vítima originalmente, talvez o pai, a mãe, onde foi que ele se sentiu lesado? Pelas experiências, temos observado que esse sentimento frequente de estar sendo lesado pode ter várias origens sistêmicas, como, por exemplo, ter sido enganado quanto a algum fato importante relativo à paternidade, a um irmão que lhe foi omitido. Pode também ser um sentimento adotado de algum de seus pais. Entretanto, o fato é que o cliente faz reclamação de várias pessoas. Parece que qualquer um que se coloque em seu caminho está se colocando numa posição de, em algum momento, ser acusado por ele. Isso acontece porque essas pessoas, ao relacionarem-se com esse cliente, estão representando alguém, representam o mesmo padrão dela. E se esse advogado estiver preparado, ele sairá imediatamente da frente desse cliente, a não ser que possa mostrar a ele qual é a dinâmica que ocorre, e então se colocar no seu próprio lugar de um simples advogado, sem qualquer julgamento ou dó. Ok, Helena, para você respirar um pouco. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Para nossa querida Helena parar um pouquinho. Eu mesma. Sensível a essa primeira parte aqui, são temas
realmente difíceis, né? E eu percebo assim que aqueles que já conhecem, que já participaram de constelações, né, talvez possam compreender um pouquinho melhor toda essa visão que o Dr. Samir aqui e a Daniela estão colocando, né? Porque realmente é olhar além dessa superfície que se apresenta e qual é essa dinâmica realmente oculta e que leva àquele epicentro do conflito, né? O que é que realmente acontece. Então, saímos só desse episódio, dessa superfície, para olhar realmente nesse centro. E quando ele dá alguns exemplos, eu sempre gosto de deixar claro para vocês assim que não se trata sempre de uma regra, né, básica e que determinada situação representa sempre isso ou aquilo, mas alguns indicativos, né, do que possa acontecer diante daquele conflito. Porque dentro dessa visão sistêmica, nós precisamos estar atentos nessa observação e nessa percepção desse fenômeno que se apresenta para aquele caso específico. Então, não fiquem presos, né, a ideias e conceitos. E tantas vezes o que se precisa é justamente assim abandonar os livros por algum momento. Isso te dá um suporte para que você possa iniciar, mas não fique preso a esses conceitos. Eu vou dar um exemplo. Eu estava em um grupo de prática, né? Então, orientando os alunos com relação à prática. E claro que os alunos leram durante toda a pós, né, as obras do Hellinger, pelo menos algumas, né, que foram passadas, e tem alguns indicativos gerais. Por exemplo, nós já falamos aqui sobre vítima, perpetrador, né, como eles caminham juntos, como eles se encontram, e quantas vezes vemos isso dentro de uma constelação. E aí, de repente, o cliente levou um tema e ela escutou demais aquela pessoa que estava para fazer aquela facilitação assistida, escutou demais esse cliente, escutou que houve um assassinato dentro da família, escutou que tal era culpado e tal, escutou. E aí, assim, é preciso abandonar isso, porque senão, se você for atrás dos conceitos, você perde o próprio tema e a questão em si e vai gerar uma confusão naquela constelação. Então, em algum determinado momento, já que ela ouviu que teve um assassinato e tinha alguém deitado no chão, imediatamente o que ela queria fazer? Colocar também o perpetrador. Mas naquela circunstância, não era nada dessa questão com relação ao cliente. Isso era algo da razão, daquilo que se escutou, daquilo que os livros dizem para nós que é um indicativo geral. Coloque o perpetrador aí, eles têm que se olhar, eles têm que se reconciliar. Cuidado, cuidado com todas essas questões e observem realmente aquilo que se passa dentro daquela constelação que é sempre única. Todas as vezes que a gente fala isso, não é por brincadeira. E não é, uma constelação é única. Ela serve a muitos. E ela é única, não tem constelação igual. Se você está repetindo padrões dentro de uma constelação, você está agindo só com a razão, com aquilo que você leu, com aquilo que você viu. Ou seja, você está com o velho, você está com aquilo que é conhecido e que é velho. E dentro de uma constelação familiar, nós precisamos nos abrir justamente para ver o que há de novo, que ainda não foi visto e que gera aquele padrão, aquele conflito. Então, eu só queria chamar muita atenção com relação a esses conceitos, com relação a vítima, perpetrador, agressor, né? Quem é realmente a vítima, quem é realmente o agressor, quem exerce esse papel na alma, qual é a energia de cada um. Preste atenção no que acontece em cada caso. Tá? Se a gente sair com isso, que eu já saio feliz sem esses indicativos de que não, a vítima nunca é a vítima, na verdade ela é o agressor nunca é o agressor, na verdade é ele que é a vítima, é ele que sofre, não tem nada disso. E nem é isso que o Sami está dizendo aqui, né, com certeza. Mas sim que a gente possa olhar com muito respeito para todos eles e qual é essa energia que atua dentro desse sistema.
Diga, Helena, dê uma folga para você respirar. Nossa, eu estava lendo, antes de chegar nessa parte que ele fala dos advogados, né, eu já estava pensando, Salvador, né? Pensando, estou rodeada de vítimas. Porque eu fico sempre me refletindo em mim, né? Tipo, nossa, eu me posiciono como vítima em alguma situação, né? Mas como eu já tenho consciência que eu sou uma salvadora, e ultimamente eu ando me deparando com algumas vítimas, né? Assim, nem na constelação. Pessoas que eu conheço, que você vê o discurso, eu falo, gente. Aí eu estava lendo pensando, será que eu estou atraindo essas vítimas? Salvador normalmente atrai essas vítimas? Creio que sim, né? Nossa Senhora. Me deu até calor. Bom, o primeiro passo de tudo isso é, poxa, eu comecei a perceber algo dentro de uma conduta, né? Que ainda me vejo em alguns momentos e não fique se culpando, porque isso não é só com você, né? Eu já falei para você, quem nunca, né, nessa postura do Salvador, né, de querer fazer esse algo pelo outro, a mais do que esse outro necessita, porque também isso é importante, tá? Às vezes fala assim, nossa, o Salvador não pode sentir compaixão como ser humano pelo outro. Não tem nada a ver com esse campo, né? É justamente assim, ele pode sentir compaixão, e a compaixão também nos traz essa possibilidade de suportar essa dor desse outro, e mesmo assim estar em sintonia com esse outro. É diferente de você querer salvar esse outro dessa dor, porque você sente dó, porque você sente pena, porque aquilo talvez toca no seu próprio sistema, e sempre tem isso, toca no seu próprio sistema de algum modo, ainda que eu não conheça toda aquela história. E por isso a ressonância, por isso a frequência. Ambos estão nessa mesma frequência e se atraem. Da mesma forma, quando o advogado aqui é combativo, esses clientes que vêm com aquela sede, eu quero tudo, eu quero tirar tudo daquele outro, né? E quando o advogado vai também notando e mudando a sua postura, ele vai perder clientes, porque ele vai entrar numa outra frequência. Se ele já não consegue ser um advogado combativo, entrou em contato com uma postura mais conciliadora, por exemplo, uma postura mais mediadora, esses clientes começam a não chegar mais até eles. E talvez ele tenha que deixar, sim, muitos clientes para que outros novos possam ocupar esse espaço. Então, essa frequência acontece, essa mesma vibração, sim, atrai. Agora, o que você pode fazer, como você já vem percebendo, é se dar conta. Qual é o meu papel aqui? E eu preciso mesmo fazer algo aqui para salvar esse outro. E esse outro ainda está trazendo para mim, nessa postura de vítima, algo que está em mim, ou agora eu reconheço e deixo aquele outro na postura dele, no papel dele? E aí ele vai ter que buscar outro, porque comigo não colou mais. Percebe isso? E aí, então, isso para você, assim, também é um teste no sentido que essas iscas estão presentes o tempo todo. E principalmente naqueles relacionamentos mais próximos. É só a gente chegar, né, na nossa família, se você vai passar e vai conviver um pouquinho mais de tempo, não sei, por exemplo, eu moro com os meus pais. Né? Tenho aqui minha esposa, filhos, e agora em julho eu vou passar 15 dias nas casas dos pais. Acha que é diferente? Eu estou imune a tudo porque eu já participo há muito tempo? Não, as iscas vêm o tempo todo. O tempo todo. E aí é postura. E é você se dar conta, reconhecer. E às vezes você vai reconhecer, puxa, caí aqui. Ou, nossa, eu ainda estou ali, nesse ponto, que é onde eu comecei o meu estudo. Sim, às vezes você retorna ali. Mas você se dá conta, você reconhece aonde você está e para onde você pode ir, retornar dentro dessa postura. De uma postura que realmente ajuda e não de uma postura onde eu vou dificultar a vida desse outro. E claro que sempre com muita boa intenção, né? Querendo facilitar. Não estou falando aqui que alguém deseja fazer o mal ou não deseja fazer nada pelo outro, mas sim é internalizar essa nova postura. Mas isso é o tempo todo, viu, Helena? É o tempo todo. Tem momentos que eu dou risada e falo, meu Deus, a pessoa não está se percebendo, né? E é difícil a vítima sair disso, né? Porque
tem uma pessoa que eu conheço que, inclusive, ela tem conhecimento, por exemplo, da constelação. Acho que fica na teoria, né? Mas fala, né? A fala dela é de não, tal, só que a postura é totalmente de vítima, e aí ela não se percebe. Eu falo, sim, não veio me perguntar nada, né? Só uma observação que eu faço, então eu não vou nem interferir, mas. E às vezes ainda a pessoa comenta alguma coisa, você viu como que o outro me tratou? Aí eu falo, gente, você viu que o outro, nem lembro o termo que a pessoa usou, mas assim, a pessoa meio que pôs ela no lugar, né? Tipo, eu não tô, você está se posicionando de vítima, não falou diretamente, mas ela simplesmente falou, você viu que ainda ficou bravinho? Ai, gente, aí eu dou risada, vou fazer o quê, né? Mas isso é Isso é sempre muito assim, difícil. é um convite a você entrar nessa relação. E aí você vai ver se você aceita ou não. Porque Não, assim, ixi, então, vai buscar algum aliado, né? Perceba como as é, pessoas, assim, elas vêm querendo buscar um aliado. E aí, se você morde, nossa, é mesmo, né? Ela foi ríspida. Aí começa, aí entrou no coro e aí vai seguir. Vou te dar um exemplo agora. Antes de vir para cá, agora é bem pessoal, é comigo mesmo. Na família, assim, minha família da minha mãe ali, né? Eles são em 9 irmãos, então resolveram esse ano, já acreditando aí talvez num pós-pandemia, em que iriam fazer uma festa da família. E queriam fazer essa festa da família no Réveillon, para que fosse um Réveillon diferente, para que todos pudessem então celebrar juntos. Ótimo, maravilhoso isso, muito, muito maravilhoso. Tô de acordo e estava ali. E eles vêm perguntar para mim. De algum modo eles chegam até mim. E aí vai vendo, né, a isca. Então, é claro que entre 9 irmãos que vão decidir, né, fora então todos esses agregados, uns querem uma coisa, aquela a mesma situação para toda a família quando vai fazer uma festa grande, né? Chegar à conclusão de alugar um lugar lá, aí um queria 2 dias, outro queria 3 dias, outro queria 4 dias, e assim foi. Então tudo vai começando assim, né? E aí agora chegou no momento que precisa pagar, então também para fazer tudo isso, vamos concretizar essa festa, né? E opa, agora começou a ficar sério o negócio. E aí começam também as opiniões, as manifestações. De repente, alguém lá no grupo coloca assim: olha, a partir de hoje, quem organiza a festa, uma tia minha, né? Quem organiza a festa, e se vocês quiserem reclamar, é com o Marcos. Eu? Eu estou morando a mais de 1.000 quilômetros de distância, não tenho condições de fazer nada. Aí minha tia falou assim: não, 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 olha, ela me ligou, né? Falou: deixa a gente colocar lá, porque se você ficar, você não precisa fazer nada. Mas aí ninguém vai falar mais nada. Ah, eu achava que não deveria fazer isso. Mas o que eu fiz? Ah, tá bom, tia. Aí qual foi a primeira pessoa que chegou lá e começou a reclamar do valor e falou assim: eu quero saber quanto é, porque eu não vou tantos dias, eu só vou 2 dias dessa festa. A pessoa mais próxima a mim, a minha mãe. E agora como eu fico? Entrei nisso daí. Então assim, agora, acabou de acontecer, então estou sabendo disso agora, antes de entrar aqui, eu só estou contando para você como são essas experiências no dia a dia, como são esses convites e como somos atraídos também. E aí nós precisamos estar atentos aonde é que nós estamos caminhando. E agora eu quero ver como eu vou seguir com isso. Depois talvez eu coloque umas cenas dos próximos capítulos aqui para vocês. Ou se alguém tiver uma sugestão, já pode me falar. Então, Helena, Júlia, quem nunca é assim? pois é, devolve para os adultos. Só colocando um parênteses, Marcos, para ver como o nosso eu sempre sabe, sempre sente, né? Porque você não queria fazer, mas você aceitou, né? Então, é difícil, às vezes, a gente honrar o que a gente está sentindo, né? Porque implica em a gente desagradar, né? E esse é um movimento que é difícil para a gente, porque nem sempre a gente consegue estar nessa postura eterna do adulto. A gente viaja um pouquinho para a nossa criança que quer agradar, principalmente em âmbitos familiares, né?
Esse é um desafio muito grande para mim também, eu te entendo. É, e assim, é um eterno orar e vigiar aí nas situações, porque eu acredito que o caminho é esse, não tem outro, né? É a gente buscar ser o mais autêntico possível, mas nem sempre a gente consegue, como você falou, a gente acaba caindo nas situações. Então, me vi no seu lugar. Sim, sim. Ou seja, né, não vai querer fazer festa de Réveillon da família e comer. Não, brincadeira, pode fazer, sim. Pode fazer. Aí também a gente tem que ir para o nosso lugar, nossa postura, aquilo que em algum momento. Vocês estão me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Ah, tá, Sim. desculpa. Acho que cortou um pouquinho aqui. E quando nós falamos assim, em algum momento aqui no grupo sobre emprestar o nome, né? E aí nunca é só emprestar o nome. Não é só o meu nome, porque de alguma forma eles acreditavam que porque o meu nome vai estar ali, muitas coisinhas vão ser barradas, outras não, e não é só o nome. Agora eu também estou vivenciando isso. De uma forma muito sutil, fiquei sabendo agora, muito tranquila nesse momento. Mas assim, se você não se der conta disso, isso pode se tornar algo grande. E pode gerar um conflito, especialmente com essas pessoas tão próximas, né? E que são do seu dia a dia, do seu sistema, né? Daqueles onde esse amor flui aí o tempo todo e é onde você pode mergulhar nesse amor. Agora é trazer esse amor de volta de uma forma adulta. Não dá para ficar criança aí dentro. Obrigado, compartilhei com vocês. Ó, normalmente, eu não sei o que as meninas aqui vão achar, mas normalmente mulher leva melhor essa parte de organização de festa. Então, acho que você pode declinar isso é coisa de menina, entendeu? E sai pela tangente. Aí, ó, já tem uma dica. Ó, a Não Salvadora é? já vai dar a dica para mim, ó. Que às vezes eu vejo homens organizando algumas coisas, até na nossa pós lá, né? Que eu comento, gente, isso aí é coisa de menina, ficam lá, que sala que vai ser, quantas pessoas vão. Eu falei, gente, passa isso para mulher, que mulher sabe organizar uma festa, tem que ter a quantidade de pessoas para poder ver quantas cadeiras, qual o tamanho do salão, entendeu? Boa, Eu Elisa, acho, boa. minha Boa, isso mesmo. né? Boa Deixa as sorte. tias tomarem conta. É isso, por isso que eu falei, passa para os adultos. E aqui quando ele estava falando do advogado adulto, né, já que você trouxe esse termo, então perceba a importância dessa postura do advogado, né, e o quanto esse advogado também pode realmente ser um facilitador ou um complicador nesse conflito, porque o advogado que ainda não olhou para tantos pontos, né, do seu próprio sistema, de si mesmo, e que ainda permanece cego com relação a isso, o que vai acontecer? Esses clientes vão trazer exatamente esses pontos. Exatamente. É da mesma forma com o constelador, o facilitador. Se ele não fez a sua jornada, que é contínua, esse cliente vai trazer exatamente a questão que ele precisa olhar. E já compartilhando um outro exemplo nesse módulo de prática, né? Então, uma pessoa veio para facilitar essa constelação, assistida novamente, e aí eu falei, fique tranquilo, porque eu estou aqui justamente para ir junto com você, né? E assisti-la nesse processo. E ela foi, e em algum determinado momento ela estava ali fisicamente no campo. Eu disse para ela, olha, não é bom que você fique aí muito tempo, porque senão você é capturada pelo campo. Aí ela voltou. E já estava finalizando assim a constelação. Aí depois o que é que ela me disse? Ela falou assim: "Por que foi difícil para mim?" Porque ela trouxe a minha questão. Ela trouxe exatamente a minha questão, que eu até estava pensando de não sentar aqui, e ela trouxe essa questão. Então esses clientes também trazem o mesmo para o advogado. Né? O advogado que está se divorciando, de repente vem vários nessa mesma situação com ele. E como é que esse advogado olha para esse processo que se inicia?
Se ele está resolvendo bem aquele divórcio dele, aquele processo, talvez ele tenha uma maneira de conduzir. Se ele se sente a vítima dentro daquele processo de divórcio, e que foi traído e que foi julgado, como é que ele olha para esse cliente que foi traído e julgado e que chega para ele agora pedindo um suporte e um apoio? Vocês conseguem perceber como é fácil desse advogado comprar essa briga desse cliente, mas que na verdade é uma briga própria? Quantas e quantas vezes dentro do Poder Judiciário o cliente diz assim, por exemplo, numa mediação, numa conciliação, o cliente diz assim: "Ah, para mim tudo bem". O advogado vem: "Não, não, de jeito nenhum, isso você não vai fazer, esse acordo você não faz". Não sei se vocês trabalham, mas isso acontece muitas vezes, né? E assim, por quê? Quantas vezes isso acontece? Porque esse advogado, no fundo, está brigando por algo próprio. Muito além dos honorários, e também tem essa questão, mas ele também briga por algo próprio, que talvez ele nem tenha se dado conta ainda. E aí, mais uma vez, a Helena, essa frequência, essa vibração, onde eles também se atraem. Carla é do direito, Carla? Não, eu sou. Minha formação é sou farmacêutica, trabalho com análises clínicas. Eu sou aluna do Eurico. Ah, que Estou bacana, que fazendo curso de bacana. formação agora. Que legal. É que eu vi que você estava concordando, eu falei, será que ela é do direito? Não, não sou, mas é que a gente vê isso, né? Muito, já participei de algumas audiências e já vi, acontece bastante, mas não é o meu campo de atuação, não. Tá ótimo, querida. Obrigado. Podemos continuar com a leitura? Podemos. Estou respondendo para os outros, né? Desculpa. Ou seja, sair do lugar de vítima também leva a perder clientes. Risos. Talvez, quando o advogado tomar essa postura, venha a perder esse cliente sim. E é por isso que nos cursos de constelação, nos quais participam vários advogados, costumo perguntar: vocês estão preparados para perder alguns clientes? Estão preparadas para se tornarem desnecessários enquanto advogados? Por outro lado, outros clientes poderão vir com maior sintonia em relação a essa forma de trabalhar. Ao pensar sobre as novas profissões, sobre esses novos tempos, dependendo do perfil de advogado que a pessoa busca, pode ser que se mostre como um adulto que precise apenas de orientação jurídica. Ou pode ser alguém que não esteja dando conta de resolver suas próprias questões, de resolver por si mesmo os seus conflitos. Há clientes que estabelecem um relacionamento que não se dá entre dois adultos capazes de conversar e juntos olharem para a situação, pois o que procuram é recorrer a uma autoridade, alguém maior que resolva o problema por eles. Cabe perguntar: a pessoa está buscando um aconselhamento ou alguém que resolva seus problemas em seu lugar? Neste caso, nota-se que esse cliente se comporta como uma criança que está buscando a figura do pai, que resolva por ele, independentemente da idade que tenha. Essa nova advocacia sistêmica que está começando a surgir é uma advocacia de adultos, que, conforme as ordens da ajuda, ensinadas por Bert Hellinger, coloca-se como um adulto diante de outro adulto, respeitando o lugar e a força de cada um. E como age um advogado adulto? Um operador do direito que tenha como objetivo empoderar o seu cliente deverá exercer a arte de tornar-se desnecessário, facilitando o caminho para que o mais rápido possível o cliente caminhe com suas próprias pernas. Para isso, terá que tomar para si sua própria responsabilidade. Isso é ser adulto. Nesse sentido, o papel de salvador não lhe cabe. Precisará também saber abrir mão do poder, reconhecendo que não está em suas mãos o destino do cliente. Desse modo, estará mostrando ao cliente a própria força deste para dar conta de sua própria vida.
Vejo que ser um advogado sistêmico é saber reconhecer o lugar de cada um e auxiliar para que cada um seja reconhecido em seu lugar. Isso é trabalhar pela ordem e pelo progresso que ela proporciona. E essa é uma postura completamente diferente do advogado tradicional, que diz para o seu cliente: qualquer coisa, você me procura, não faça nada sem a minha orientação. Financeiramente e do ponto de vista para manter o cliente, é viável ser esse novo tipo de advogado, que se coloca mais na condição de consultor do que propriamente advogado tradicional, de quem o cliente depende em todos os momentos de um processo? Pessoalmente, não tenho essa experiência, porque a situação do juiz é diferente. Nós não lidamos com clientes, mas tenho conversado com diversos advogados sistêmicos e muitos deles estão sendo bem-sucedidos com essa nova forma de trabalhar e vibram por ver seus clientes satisfeitos e indicando o seu trabalho. Se formos ver, nessa mesma esteira de pensamento e praticamente esse novo tipo de atendimento, já existem médicos que estão se dando muito bem, inclusive financeiramente. É aquele médico que atualmente prefere tratar a saúde do cliente, para que ele não precise mais procurá-lo. É por isso que creio que essa postura é justamente a do profissional que se coloca mais no lugar de alguém que se dispõe a ampliar a visão do seu cliente em relação ao conflito, para que este seja cada vez mais independente e, desse modo, possa se autorresponsabilizar por suas próprias questões. No caso específico desse novo operador do direito, é um aconselhamento técnico, com o uso do conhecimento jurídico e sistêmico. Isso permite ao advogado que ajuize uma ação, chame a outra parte para o processo, tome alguma medida judicial ou extrajudicial que seja necessária e etc. Ou seja, aí existe uma ponte que permite que o advogado seja o profissional mais indicado para resolver esse tipo de demanda. O que significa dizer que não adianta ser outro profissional, que possa dar qualquer outro tipo de aconselhamento nessas situações. Porque, realmente, o judiciário tem uma estrutura capaz de ajudar numa solução de conflito. O advogado pode estar a serviço disso. Ele pode ser um excelente advogado e também um bom conciliador. São atividades compatíveis, como aquela célebre frase de Gandhi que diz: com o direito havia aprendido o caminho prático da lei. Tinha aprendido a descobrir o lado bom da natureza humana e a encontrar o caminho do coração. Compreendi que a verdadeira missão do homem da lei era lançar uma ponte sobre o abismo que separa os adversários. Aliás, de uns anos para cá, também cresceu muito interesse pela chamada advocacia colaborativa, originária dos Estados Unidos, uma forma de exercer a advocacia com foco na negociação, na conciliação, na colaboração entre as partes, visando a obtenção da solução mais benéfica possível para todos, sem a necessidade de ingresso judicial. Ainda assim, ele é um advogado, que é contratado pela parte e que faz o que for possível para que esse contratante obtenha o melhor resultado, sempre de uma forma humanizada. Ele chama a outra parte para conversar, buscando encontrar uma solução conjunta e que seja boa para ambas. Assim, a advocacia colaborativa também compõe esse novo campo de trabalho, no qual o direito sistêmico pode atuar. Olhando Helena, além... só parar um pouquinho aqui para não deixar passar tanto. E que a gente estava falando do adulto, dessa postura do advogado, né? E essas formas em que isso pode se desenvolver. Porque é claro que dentro de um processo nós temos atos, né, coordenados, e o advogado vai se manifestar em nome desse cliente. Então, essa visão sistêmica e essa forma, ela vem também assim dentro de uma nova postura desse advogado, e que eu percebo quantas vezes que esse advogado que estava ali
deprimido, por assim dizer, começa a ganhar uma nova força para o exercício da sua profissão, de uma maneira diferente, de uma maneira que também ele acredita que pode tocar. Agora, para isso, nós temos que lidar também com outros adultos. E quando esse cliente chega nessa postura de criança? Isso também acontece. E muitas vezes. Então, esse tato e essa habilidade, esses recursos desse advogado com essa visão sistêmica para trazer também esse cliente para o adulto, para que depois possa se estabelecer essa conversa, esse diálogo, essa autorresponsabilidade, esse olhar além, e aí, se for o caso, ajuizar ou não uma demanda. Então, é todo um processo, um arcabouço de recursos para a solução desse conflito. Nesse aspecto, aqui tem o direito colaborativo. E dentro do direito colaborativo, que eu não estudo tanto assim, mas sei algo por cima, e eu não sei se foi na Bélgica, que já é regulamentado bem certinho, o advogado, qual é esse papel do advogado, né? Esse advogado mais conciliador, mais mediador, que promove esse diálogo. E aí é interessante que quando as partes contratam os seus próprios advogados, né? Então, A e B, que estão ali com um conflito, cada um tem seu advogado, eles vão conversar, e esse advogado, ele assina, né, um termo de que se esse conflito não for resolvido de forma amigável ali, eles não podem ser o advogado da parte judicialmente. Então perceba o empenho que tem também por conta desse advogado na solução desse conflito extrajudicial. Porque se não for resolvido ali, ele não é e não pode ser o advogado na esfera judicial dessa pessoa. Eu acho isso muito legal. Acho que isso gera, né, dentro do próprio advogado, uma postura realmente bastante conciliadora, e é de ambas as partes. Ambos, em uma futura ação judicial, não podem ter esses advogados como seus patronos. Esse é um aspecto só, que às vezes passa meio despercebido, assim, mas eu vejo isso assim, é tão sutil, mas eu acredito que promova algo muito forte, um movimento interno dentro dos próprios advogados, para que possam ser essas pessoas que estão ali a serviço da reconciliação ou conciliação entre essas partes e solução desse conflito. Sabiam disso? Quem é do direito aqui? O Ronaldo. Quando eu comecei a advogar em 99, eu fazia assistência judiciária. E muitas vezes eu fui nomeado e o cliente não voltou mais para fazer a ação. Foi lá, eu coloquei, mesmo sem ter o conhecimento dessa questão, né, sistêmica, de pensamento mais assim, eu coloquei o cliente no lugar dele de adulto, somente as mulheres que queriam o divórcio, a separação, coloquei elas expliquei para elas, falei assim, olha, o que você está relatando não tem nada a ver com o seu casamento. Seu casamento já acabou faz tempo. Vocês estavam numa relação de sei lá do que. O seu casamento acabou faz tempo. Então, isso que você está dizendo que tem relação com o casamento, não tem nada a ver com o seu casamento. Certo? Então, pensa. Aí a pessoa aí não voltava mais. Não porque, né? Não vou voltar nisso, não. Ia lá e conversava com a outra parte, o marido lá, ou a mulher, e se entendiam e percebiam que realmente os dois estavam equivocados, os dois estavam tendo um comportamento diferente, que os dois perderam aquela relação e buscavam de novo o relacionamento. E quantas pessoas eu conheço que eu fui nomeado e continuaram casados, sem fazer ação, né? E eu perdi o cliente, né? Mas eu me sentia bem, porque eu falava assim para mim, né? Ou então, quando o cliente estava muito brigando, assim, muito brigando, aquela situação, eu pegava, chamava a outra parte e falava assim, olha, não dá, não tem condições. Conversava com a outra parte. Eu, como advogado, estou conversando com a outra parte, tentando fazer a conciliação, não tinha? Então, tá bom, me dá uma procuração sua aqui que eu vou representar vocês dois. Vou receber os honorários dela, eu vou representar vocês dois. Pronto, acaba esse conflito. Aí, eles voltavam, conversavam, e às vezes não voltava nenhum dos dois, ou às vezes voltavam os dois, dava procuração e marcava lá audiência de separação ou de divórcio, e
sabe? Mas era um negócio assim interessante, porque hoje eu consigo entender, e hoje eu estou advogando menos, né? Hoje eu com certeza perderia mais clientes. Hoje você seria ainda mais desnecessário, então, a solução do conflito. Muito bom. Perder um pouquinho da nossa importância, né? Pode falar, Helena. Eu não sei se alguma vez eu já dei uma viajada com você aqui no grupo, mas de vez em quando eu viajo. Essa parte que falou de estão preparados para se tornarem desnecessários, e um pouco antes ele fala que às vezes a vítima está reclamando de pai e de mãe, né? Eu fiz um link com uma live que eu assisti hoje, falando de criação, né, dos pais com os filhos, e a pessoa falou justamente isso, que os pais precisavam aprender se tornar desnecessários na vida dos filhos para que os filhos virassem adultos, né, e seguissem a vida, né? E aí eu fiquei pensando, né, a gente aprende na constelação que tudo começa, né? Lá atrás, tudo começa com os pais. Então a minha viagem foi no seguinte sentido, né? Imagina assim, que o pensamento sistêmico, isso aí tem que ir lá para o pré-escola, né, gente? Porque se a gente trabalhar sempre essa questão com os pais conseguirem ser adultos, né? Porque a gente sempre aprende do lugar, né? Um sai do seu lugar, o outro vem ocupar. Então, quer dizer, se o pai e mãe tá ali no lugar de pai e mãe, de adulto, o filho nunca vai sair do lugar, né? E aí isso vai virando uma bola, né? Positiva. E então tem que, além de direito da educação sistêmica, tem que ir para a pré-escola, gente. Olha que beleza. Aí um dia, talvez, a constelação como a gente conhece hoje, né? Se torne também desnecessária, porque evoluiu tanto, né? Eu não vou ver isso, mas eu acho que é um futuro promissor, né? Ó, vamos dizer assim, que em algum lugar isso já existe, né? E tem esse caminho para que a gente possa conhecer mais dessas leis, né? Da vida, dos relacionamentos, cada vez mais cedo. E aí, quando você falava, eu lembrava da nossa querida professora Angélica, né, no México, que tem a sua escola, que vai desde a pré-escola até a universidade, toda baseada, né, e fundada também nessa visão hellingeriana. Então é muito bonito quando a gente vê as criancinhas. Eu tive a oportunidade de visitar a escola dela, a faculdade, né, a maneira com que eles fazem, né, quem vai buscar na escola, os filhos, como são recebidos, são assim situações tão simples e de impacto tão profundo no coração dessas crianças, né? Porque crescem já sabendo dessas ordens, dessas leis naturais e que atuam para todos nós. Então, essa desnecessidade também com relação aos pais, Helena Júlia, no sentido de liberar esses filhos para a própria vida. Né? Então, assim, olha, você está aqui como esse suporte, sempre vai estar, né? Tem a sua função, tem o seu papel, tem a sua tarefa, a sua importância, tudo de especial que esse pai, que essa mãe realmente tem, mas que também, em algum momento, possam soltar esses filhos, para que esses filhos vivam a sua própria vida. E olha que a gente vê tanto isso na constelação e não é fácil. Não é fácil. Quando eu disse assim, olhar, né, e se tornar menos importante, não é fácil. Não é fácil para o filho que está lá tentando salvar a relação dos pais, tentando salvar a mãe, tentando salvar o pai de alguma dor mais profunda. Também não é fácil para a mãe liberar esse filho para ir para o pai. Não é fácil para alguns, né? Não significa para todos. Para o pai liberar essa menina para voltar para a mãe. Olha quantas dinâmicas nós temos e que pedem para nós assim, olha, você pode olhar um pouquinho para a sua importância e dar-se menos importância, porque de algum modo isso vai seguir e você tem uma tarefa. Então deixar esses filhos também irem e assumirem a sua própria vida. É isso, Eurico? Perfeito, exatamente isso. Eu tive chance de
de conhecer, não é sobre isso que eu ia falar, mas eu tive chance de conhecer pessoalmente também o CUDEC, né, que é a escola da Angélica Oveira, né, Centro Educacional e Universitário Emílio Cárdenas. Na época que eu visitei, trabalhava com cerca de 5.000 alunos, próximos 5.000 alunos, desde a idade mais pequena até dentro da universidade. Então, é um trabalho bem completo nesse sentido. Mas eu compartilharia com vocês, assim, a minha experiência como operador do direito e quando eu comecei a seguir esse caminho das constelações familiares. Como a gente trabalha com essa conscientização a partir do pensamento sistêmico da constelação familiar, aí a tendência é que realmente a gente vá perder aí, né? Que não é perder, na verdade, né? Mas a gente vai não se encaixar mais em mais ou menos lá 30%, 40% da nossa clientela como operador do direito. Porque você vai provocar um pouco mais de reflexão, né? Você vai trazer um pouquinho mais de reflexão, qual é o lugar daquela pessoa naquele conflito, qual é a participação dela dentro daquilo que ela está buscando em você, um aliado em você, né? Você falar assim, não, deixa comigo que eu vou dar jeito nessa situação para você, você vai sair bem dessa situação, né? Só que quando a gente segue esse caminho de buscar esse aprendizado, isso acaba não preenchendo a gente mais completamente, né? Aí você não busca, você não olha para aquilo que você pode, não é a palavra certa, mas aquilo que você pode tirar do cliente. Mas sim, você olha para aquilo que você pode dar para esse cliente. Então, muda totalmente o foco do operador do direito aí nessa experiência com os ensinamentos do Bert. Então, muda o nosso foco, né? Porque eu não estou olhando aquilo que eu posso ganhar e receber como honorários daquela ação. Eu passo a olhar como é que eu posso trazer um pouco de clareza, um pouco de reflexão, um pouco de consciência, para que a solução daquele conflito seja boa para ambas as partes, não só para o meu cliente, né? E nem só para mim também, né? Então, o foco muda. Então, acho que é isso que eu poderia contribuir com vocês aqui também, dessa experiência. Perdi mais de 40%, tá? Dos clientes. Outros chegaram também. Sim, faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Obrigado, Eurico, muito obrigado. Manuela, Gratidão, quer falar Marcos. alguma coisa? Não sei se a gente já para aqui para não ficar pela metade. O que você nos diz? Marcos, nós também começamos ligeiramente mais tarde, mas podemos parar quando entender, sim. Ok. Se quiser, então, ler mais um pouquinho, Helena, podemos ler mais esse. Olhando além da vítima, da dinâmica vítima-agressor. Agressor. Olhando além da dinâmica vítima-agressor. Tem mais algum ponto que você gostaria de abordar sobre a questão da postura, da responsabilidade? Sim, quero falar um pouco mais sobre a postura do agressor e da vítima. O que as constelações mostram, e que não é nenhuma novidade, já que podemos observar isso também nas estatísticas, é que a vítima se transforma em agressor e o agressor se transforma em vítima. É estatisticamente comprovado que a maioria das pessoas que cometem crimes sexuais geralmente foram crianças que sofreram abuso sexual, ou seja, uma criança que foi abusada, que foi vítima, cresce e se transforma em agressor. A maioria dos assassinos mais cruéis foram, de algum modo, vítimas quando criança, ou seja, tratam-se de pessoas transtornadas, cuja vitimização deu lugar a uma ira, a um sentimento de vingança que ela projeta contra outras pessoas. Então, são dois lados de uma mesma moeda. A dinâmica de agressor e vítima está presente internamente em cada pessoa.
É uma dança entre lugares internos que se alternam? Sim, podemos enxergar assim. E isso é comum a todos. Portanto, ninguém é 100% vítima ou 100% agressor. O instinto assassino que eventualmente alguém manifeste não surge do nada. Ele surge de uma agressão anterior, com a qual uma outra pessoa do sistema, que veio depois, se identifica. É a história da compensação. Quando descompensa de um lado, a pessoa se move para o outro lado, tentando compensar de algum modo. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que vivenciou em algum momento nos antepassados ou em sua própria infância a agressão, isso pode tomar a forma de novas relações violentas, na condição de vítima ou na condição de agressor. Outra situação, numa família em que alguns filhos, quando crianças, presenciaram cenas de agressão entre seus pais, ou que presenciaram uma cena de assassinato de familiares, esses filhos podem se conectar ao campo do assassino de diferentes formas. Um desses irmãos pode se tornar um assassino, outro pode ser vítima de um assassinato ou tentativa praticada por outra pessoa. Um terceiro pode se tornar um investigador policial. Ou seja, todos têm a mesma dinâmica da violência em si. Rejeitam-na porque sofreram com isso e, portanto, querem se livrar dela, mas acabam se reencontrando com a mesma dinâmica de alguma forma, negando-a ou repetindo-a. Em geral, negando-a e repetindo-a. Quando não a nega, o peso dessa dinâmica se converte em força para fazer algo de bom com a vida. Essa mesma dinâmica acontece também na saúde. Bert Hellinger afirma que a esquizofrenia tem relação com o assassinato dentro da família e que isso pode remontar até 7 gerações atrás. Ele também observou que no mesmo sistema familiar em que existe um psiquiatra, há também sempre um psicótico, ou seja, a esquizofrenia é um sistema de uma dinâmica familiar. O médico alemão Stefan Hauser escreveu o livro As Constelações Familiares e o Caminho da Cura, no qual, além de abordar o trabalho de constelações com doenças, também fala sobre essa dinâmica. Diz que quando trata nas constelações a questão de psicose, precisa colocar todos os membros da família envolvida. E isso é assim porque, às vezes, quando se olha para uma pessoa na qual se manifestam sintomas de psicose, os sintomas podem desaparecer naquela pessoa e aparecer em outro membro da família, porque a psicose está no campo, no sistema familiar. E como é que a psicose se manifesta nesse campo? Justamente num dos descendentes, que pode se tornar um psiquiatra, e outro que pode se tornar o doente, o psicótico. Sempre movimentos de compensação do sistema, inconscientemente buscando fora algo que traga à tona o que acontece na dinâmica interior. Isso mesmo. Assim como na violência que acontece no mesmo sistema, exemplificando, a menina rejeita o pai, porque o via espancando sua mãe. Ela o rejeita porque ele era muito violento. Ela tem medo desse pai. Quando cresce, essa moça vai acabar atraindo um namorado ou marido que pode acabar se viciando em bebida alcoólica e, quando faz, se torna violento. Ou seja, sem perceber, essa pessoa acabou atraindo a mesma situação. Desse modo, ela se torna a vítima. Pode ser que o irmão dessa mulher também reproduza o mesmo comportamento violento do pai. E qual a situação tudo para isso? Qual a solução para tudo isso? Como ensina Bert Hellinger, é preciso tomar o pai, reconhecer que ele está presente, dar-lhes um lugar no coração. Isso pode se converter numa grande força. Como tomar um pai assim? Ao tomar o pai, isso deve ser feito sem nenhum julgamento. Afinal, é o único pai que essa moça tem. Foi o pai que a vida lhe concedeu, para que lhe fosse dada a vida. Então,
Quando ela reconhece isso, olha para si mesma e diz: sim, eu tenho o pai certo e o trago em mim. Assim, não se trata de excluir o pai, nem tampouco a sua violência. Eles são reais e pertencem a ela. Mas ao dar-lhes um lugar reconhecido que vem de longe, olhando-se para isso, pode-se crescer e tê-los como uma fonte de força. A violência passa a ser compreendida em vez de negada, e fica mais fácil administrar a sua presença. A relação da pessoa com a violência se transforma, e as próximas gerações não herdarão a violência da mesma forma, pois poderão ter relações mais leves. Assim, a chance de o combate à violência ser bem-sucedido. Na verdade, não há combate, e sim reconhecimento. Quando um filho julga o pai como agressor, ao mesmo tempo e sem que perceba, está julgando a mãe também, porque os filhos querem salvar a mãe, e sem perceber, eles estão julgando essa mulher como sendo alguém fraca, incapaz, alguém que se deixa ser vítima desse agressor que eles estão julgando. É comum, em situações assim, a filha dizer: eu jamais quero ser igual à minha mãe. Nunca vou me deixar abusar dessa forma. Então, sempre os dois lados, pai e mãe, estão presentes na pessoa. Então, a solução é sempre evitar o julgamento de ambos e a pessoa ser ela mesma, no sentido de conciliar, e ter o máximo de consciência sobre si mesma, não negar, não repetir, e assim poder avançar na vida de um outro modo. Sim, porque ao negar a agressividade do pai, ela está rejeitando, negando a própria agressividade. Nega que esse é o pai certo para ela, e do mesmo modo nega que é igual ao pai. Tanto se incomoda e com tanta veemência o rejeita, que o faz de forma violenta. Ao se recusar a olhar para isso, não percebe a violência que está dentro de si e torna-se escrava dela. E é impressionante, porque quando a pessoa fala, pai, eu reconheço que sou igual a você, imediatamente na constelação a gente percebe o alívio que essa pessoa sente. Sim, é realmente algo interessante de se observar. A violência se desmancha quando se dá lugar ao amor, que se manifesta com o reconhecimento do vínculo com o pai. Ok. Quer continuar? Agora podemos parar. Só esse último parágrafo que dava para a gente ficar a nossa próxima aula inteira. E aí, então vou deixar isso poder ressoar em nós aqui. E no próximo final de semana, na próxima semana, acredito que sou eu que vou estar com vocês novamente, porque o Renê tem um compromisso. E a gente retoma um pouquinho isso daqui. Tudo bem? Alguém precisa falar alguma coisa agora sobre isso? Se precisar, fica à vontade. Se não, Manuela, daí eu deixo com você e eu começo um pouquinho assim para a gente retomar essa parte no nosso próximo encontro, que é bem importante. Obrigada, Marcos. Muito obrigada por estar aqui conosco, por nos acompanhar e nos esclarecer das dúvidas. Obrigada pela sua entrega, pela sua dádiva. Obrigada também, Helena Júlia. Obrigada a todos por estarem aqui conosco, estarem aqui presentes. Desejo-vos a todas uma boa semana, a todos também uma boa semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigada. Boa semana, pessoal. Boa noite. Beijo no coração. Boa Até noite. a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Com licença. Com licença. Até, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.